Nesse vídeo que eu chamei de parte 1, eu resolvi continuar passando para vocês mais um pouquinho de exercícios, exemplos sobre casos particulares de composição de movimentos. Espero que seja útil para vocês. Se for útil, no final, por favor, inscreva-se, o fisicavestibular.com.br agradece. No final do vídeo anterior, sobre composição de movimentos, eu forneci para vocês essa informação aqui. E ela vai ser muito importante na resolução dos próximos exercícios. Então eu resolvi repeti-la e para que você consiga memorizá-la, guardá-la. Muito bem. Você tem aqui então um carro indo para a esquerda com uma velocidade v. Essa velocidade v é indicada no painel do carro, é a velocidade do carro em relação à terra, é a velocidade com qualquer ponto, com que qualquer ponto fixo no carro está se afastando de um ponto fixo na terra, no solo. Essa velocidade v é a velocidade em relação ao solo de todos os pontos fixos no carro, inclusive do eixo que não está girando. Quem gira é a roda, tá? Então o eixo também acompanha o carro. Então cada um desses eixos também tem a mesma velocidade que a de qualquer ponto do carro para a esquerda de módulo v, que é a velocidade do carro para a esquerda de módulo v. Cada roda, eu peguei uma, essa daqui, quando ela está girando no sentido anti-horário, porque o carro está indo para a esquerda, nos pontos superior e inferior, cada um vai ter uma velocidade. Já foi fornecido e explicado no vídeo anterior. Guarda bem isso. No ponto superior da roda, onde ela não está em contato com o solo, a velocidade desse ponto, da extremidade superior da roda, é 2v. Se a velocidade for 10 metros por segundo, ela vai ser 20 metros por segundo. A do eixo é v, se a velocidade for de 10 metros por segundo, então esse v aqui é 10 metros por segundo. Então lá em cima, 2z no eixo v. Exemplo, 20 metros por segundo, 10 metros por segundo. E embaixo, guarda bem essa informação. O ponto que está em contato com o solo já foi explicado no vídeo anterior. Compondo os movimentos de rotação e de translação vai ser zero. Então ele tem em contato com o solo ou com o ponto fixo, que ele está fixo aqui, tá? A velocidade é zero nesse instante. Lá em cima é 2v e no eixo é v. Essa informação que eu considerei importante, eu retirei do exercício do vestibular da AFA, da Academia de Força Aérea, ano 2014. Achei interessante e estou passando aqui para vocês. Considere uma pessoa que tem entre as palmas de suas mãos um cilindro de eixo C horizontal. Está aqui o cilindro e esse cilindro tem o eixo C horizontal. Isso significa que uma parte desse cilindro está saindo da folha de papel e a outra parte está entrando nessa folha de papel, na horizontal. Admita que em determinado instante as mãos da pessoa estejam dotadas de movimentos verticais, vertical para cima e para baixo. Com a mão esquerda, a mão A descendo, aqui a esquerda A está descendo com velocidade de 8 cm por segundo. Nesse instante, nesse mesmo instante, a mão direita B está subindo com velocidade de intensidade de módulo 12 cm por segundo, conforme está o esquema. Então, nesse instante, a A desce com 8 cm por segundo, a B sobe com 12 cm por segundo. Supondo que não haja escorregamento do cilindro em relação às mãos, determine nesse instante aqui, considerado as características, a intensidade, direção e sentido da velocidade do eixo C. Veja como informações são importantes na resolução de alguns exercícios. Lá na roda do carro, no início desse vídeo, eu coloquei para vocês que a velocidade do ponto O, que está em contato com o chão, é zero.
a velocidade do ponto A é 2 vezes a do eixo. Então, nesse exercício, basta você saber isso. Por exemplo, pelo princípio da independência dos movimentos de Galileu, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar a mão B. Então, essa aqui é a mão B parada. Então, nesse ponto que está em contato com a mão B que está parada, a velocidade de rotação é 0. E vimos também lá em cima que se a velocidade da lateral esquerda é 8 cm por segundo, fornecido para vertical e para baixo, então o do C vai ser 4 cm por segundo, sempre a metade, porque essa daqui é 2V, essa é V e essa é 0. Então, só a mão A se movendo, o eixo desce com uma velocidade de 4 cm por segundo, que é a metade dessa daqui, que é de 8 cm por segundo. Da mesma maneira, pelo princípio da independência dos movimentos de Galileu, se eu parar a mão A, a mão da esquerda, aqui, essa velocidade é 0. O exercício forneceu que essa aqui é 12 cm por segundo, então o eixo vai estar subindo só devido à mão B, com uma velocidade de 6 cm por segundo. Se você superpor os efeitos provocados por cada mão, princípio de Galileu, você obterá o efeito resultante, que é o que o exercício está pedindo. E o eixo C subirá, olha, só no eixo C, aqui ele desce com 4 e aqui ele sobe com 6. E o eixo C subirá com uma velocidade de intensidade, claro, que é 6 menos 4, 6 ganha do 4. Então, ele vai subir com uma velocidade de módulo de intensidade 2 cm por segundo, direção vertical e sentido para cima ou para o norte. Baseado nas mesmas informações que nós vimos no exercício anterior, agora eu vou mostrar para vocês como se locomove, como se desloca um trator de esteira ou um tanque de guerra com esteiras. O trator de esteira é um trator comum e a única diferença é que no lugar de ter pneus para se locomover, foram colocadas esteiras. Está vendo aqui as esteiras? Ó, esteiras. O que garante uma maior aderência ao solo e ainda uma melhor distribuição de peso, porque a base é mais extensa, estão vendo? Quando está sendo operado em solos onde a terra é solta, também em terrenos pantanosos. Possui grande facilidade de se mover em terrenos irregulares, aqui ó, não deslizam e por esses motivos também são utilizados como tanques de guerra. Muito bem, a figura representa um trator de esteira. Resolvi pegar o trator em vez do tanque de guerra, tá? É a mesma coisa. Os roletes estão acoplados ao motor. Esses são os roletes, estão vendo? Só tem 4 aqui, mas tem trator que tem mais que 4. São acoplados ao motor e giram em movimento circular uniforme com a mesma velocidade angular W. E os pontos da periferia, é claro, todos eles giram com a mesma velocidade escalar, linear, tangencial V. A diferença de velocidade relativa, veja bem, aqui está a explicação, ó. A diferença de velocidade relativa entre as partes da esteira, cada parte dela tem uma velocidade diferente, é responsável pelo movimento do trator. Então, o movimento do trator ele é explicado pela diferença de velocidade relativa entre as partes da esteira. Muita atenção agora com as informações que a gente já viu anteriormente. Em relação ao solo, o corpo do trator e cada um dos eixos de seus roletes que estão fixos no trator avançam com velocidade V. Então, esse é o corpo do trator, todos os pontos fixos dele vão com velocidade V. E aqui está o rolete e o eixo do rolete. O eixo do rolete, ele está fixo ao trator, então ele acompanha o trator. Então, cada um desses eixos do rolete se movem também para a direita com a mesma velocidade que aquela que é a do eixo do corpo do trator. Mas é claro que se cada eixo se move com velocidade V, e a gente já viu anteriormente, cada ponto da esteira que está em contato com o solo, aqui embaixo, está vendo? Cada um desses pontos está parado em relação ao solo, então ele põe
possui velocidade v em relação ao solo. Mas a gente já viu também que se a velocidade aqui é zero e a do eixo é v, a de cada ponto da parte superior da esteira, cada um desses pontos, se move para a direita com uma velocidade que é o dobro da velocidade do eixo do rolete. Então aqui tem velocidade 2v. Então, todos os pontos da parte superior da esteira se movem com velocidade 2v e todos os pontos da parte inferior da esteira em contato com o solo têm velocidade nula, já vimos. Então, observe que o trator não desliza, por quê? Porque todos os pontos da parte inferior da esteira estão em repouso em relação ao solo. E que a velocidade dos pontos da esteira, elas variam de 0, que é a parte inferior, até 2v, que é a parte superior. Muito bem, então aqui vai um exemplo numérico para que você entenda. Na realidade, isso aqui é o próprio exercício, como eu já comentei com vocês, que eu retirei da AFA, Academia da Força Aérea Brasileira, ano 2014. Diz assim: o trator de esteira esquematizado na figura está em movimento retilíneo uniforme para a direita com velocidade de módulo v. Então, todo esse sistema inteiro está se deslocando para a direita com uma velocidade v, que é a velocidade do corpo do trator, tá? Então, o corpo do trator se desloca para a direita com uma velocidade v. Suponha que não ocorra deslizamento da esteira em relação ao solo e nem da esteira em relação aos roletes. Está aqui a esteira, tá? E aqui os roletes. Então, não há deslizamento de um em relação aos outros. Os roletes são idênticos, têm o mesmo tamanho, possuem raio de 20 centímetros e giram em torno dos respectivos eixos que estão acoplados ao motor. O motor vai fazer o eixo girar, o qual gira o eixo de cada rolete com a mesma frequência, com o mesmo número de voltas por segundo ou o mesmo número de voltas por minuto. Atenção agora, sabendo que uma mancha M da esteira, indicada na figura, gasta 1 segundo para se deslocar de P até Q, e que nesse deslocamento ela percorre 8 metros em relação ao solo, calcule. Veja bem, então, o que ele forneceu? Você tem uma mancha M, está aqui. Essa mancha M, para ir de P até Q, tá vendo? Ela foi daqui até aqui. Ela está na parte superior da esteira. Ela demorou 1 segundo para vir daqui até aqui. E ela percorreu 8 metros. Guardem bem essa informação. Em relação ao solo, claro. Calcule. O valor da velocidade V do corpo do trator, que ele nem precisaria colocar, mas ele colocou, que é a mesma que é de cada um dos eixos, bem como o comprimento D indicado. Então, ele quer saber quanto que vale também esse comprimento D aqui, tá vendo? Entre um eixo e o outro. E ele quer também a frequência de rotação de cada rolete em relação ao trator, e para você considerar o π como sendo 3. Muito bem, agora vamos ver como que a gente calcula com esses dados fornecidos a velocidade com que esse trator está se deslocando para a direita, que é essa velocidade V aqui, ó. Veja bem, a mancha M da parte superior da esteira, assim como qualquer ponto da mesma, da parte superior, quando se move de P para Q, então, parte superior, tá vendo? Qualquer ponto da esteira que vai de P para Q, ela se desloca com uma velocidade 2v, são aquelas informações que nós vimos anteriormente. E cada ponto da esteira que está em contato com o solo possui velocidade 0, já vimos também, e cada eixo se move para a direita com uma velocidade v, que é a mesma que a do corpo do trator. Então, o que a gente tem? Que na parte superior, veja como é simples a resolução, olha só na parte superior. Essa mancha M, pelo enunciado, para ela ir de P até Q, tá? Ela se deslocou 8 metros. Está aqui, ó, ela estava aqui no ponto P, ela vai com velocidade constante 2v, até que a mancha M chega aqui no ponto Q, com velocidade constante 2v. Quando ela chegou aqui, o enunciado forneceu que ela demorou 1 segundo.
Então a gente sabe que V é ΔS por ΔT. Veja bem, eu estou analisando só a velocidade da mancha M na parte superior, de todos os pontos da parte superior da esteira, da mancha M, tá? Eu estou analisando só no caso da mancha M. Então ela se desloca com velocidade 2V, tá? Da parte superior da esteira, com velocidade 2V, e se desloca 8 metros. Então, olhando só na parte superior, você vai jogar na fórmula V, ΔS por ΔT, velocidade de deslocamento por tempo. A velocidade da mancha M lá em cima é 2V. Ela vai se deslocar pelo enunciado 8 metros para ir de P até Q, em 1 segundo fornecido. Então, V vai ser 8 por 2, que vai dar 4 metros por segundo, em metros por segundo. Se você quiser em km por hora, você multiplica por 3,6, vai dar 14,4 km por hora. Quem é essa velocidade? É a velocidade V. Quem é a velocidade V? A velocidade V é a velocidade do corpo do trator, de cada eixo da esteira que acompanha o próprio corpo do trator, ou seja, é a velocidade com que todo o sistema se desloca para a direita. Então, todo esse sistema está se deslocando para a direita com uma velocidade de 4 metros por segundo ou 14,4 km por hora. Bom, a gente já viu anteriormente que nesse caso, nesse exercício, o corpo do trator, cada eixo do rolete se desloca para a direita no movimento de translação com uma velocidade de 4 metros por segundo. Aí ele está pedindo em 1 segundo, nesse tempo de 1 segundo, que distância o trator se locomoveu em relação ao solo. Muito bem, então eu fixei um ponto, poderia ser em qualquer eixo, em qualquer parte do corpo do trator, fixei no primeiro eixo. Então ele está pedindo essa distância D, que um ponto fixo nesse eixo percorre daqui até aqui em 1 segundo, com velocidade de 4 metros por segundo, que é a mesma que de todo o sistema, tá vendo? De translação. Então, VD sobre T, a velocidade com que o corpo, o trator, se desloca de translação é de 4 metros por segundo, a distância ele está pedindo 1 segundo. Então, em 1 segundo, qualquer ponto fixo nesse trator, no corpo do trator, no eixo ou em todo o sistema, vai se deslocar 4 metros. Na letra B, ele está pedindo a frequência dos pontos da periferia de cada rolete. Muito bem, então veja bem, em relação ao trator, todos os pontos da periferia de cada rolete giram com a mesma velocidade escalar linear tangencial V, que é a mesma que a do trator e que vale 4 metros por segundo. Então, eu até coloquei para vocês aqui o desenho, tá? Tá aqui o rolete, está girando no sentido anti-horário, então em todos os pontos a velocidade é tangencial, tangente em cada ponto, e tem o mesmo valor que a da velocidade do trator ou do eixo do rolete, que é de 4 metros por segundo. Numa volta completa, ele vai dar ΔS, ele anda 2πr, é o comprimento da circunferência, tá? Então, para que esse eixo, esse rolete, efetue uma volta completa, um ponto da periferia com velocidade V, 4 metros por segundo, vai se deslocar um ΔS que vale 2πr. 2 é 2, o π ele mandou considerar 3 e o raio eu passei para metros, ele deu 20 centímetros, 0,2 metros. Então, numa volta completa, o deslocamento vai ser de 1,2 metros. Então, se eu pegar essa linha aqui, ó, cortar ela, linha da periferia do rolete e esticar, ela vai dar 1,2 metros, que é a distância que o rolete percorreu, distância que um ponto da periferia do rolete percorreu num certo período, num certo tempo. Mas V é ΔS por ΔT, V é 4, ΔS é 1,2 para dar uma volta completa sobre T. Esse T é o período, que é o tempo que ele demora para dar uma volta completa, porque 1,2 metros é a distância que um ponto da periferia percorreu ao efetuar uma volta completa.
Então, esse t, que é o período, vai ser 0,3 segundos. O que eu achei? Eu achei o tempo que um ponto da periferia da roda demora para efetuar uma volta completa, que é o período. Mas acontece que o período é o tempo que ele demora para efetuar uma volta completa, mas o período é o inverso da frequência, porque a frequência é o número de voltas na unidade de tempo. Então, a frequência f que ele pediu é o inverso do período t. F é 1 sobre t, que vai ser 1 sobre 0,3 Hz, porque o t está em segundos. Mas, se eu multiplicar isso por 60, que o minuto tem 60 segundos, essa frequência vai dar 200 rotações por minuto. Então, o rolete gira, tá, com uma frequência de 1,03 Hz ou 200 rotações por minuto. Essa questão eu selecionei da FUVEST. Só que na FUVEST tinha apenas o rapaz B e o rapaz C. E aí, para melhorar as informações, aumentar a quantidade de informações, eu acrescentei o avião, o papaléguas, esse rapaz D e a árvore. Muito bem, baseado na figura abaixo, tá tudo baseado aqui, tá? Considere, fornecido. VA 500 km por hora é o módulo da velocidade do avião em relação à Terra, tá vendo? Esse é o avião se deslocando para a esquerda com a velocidade de 500 km por hora em relação a um ponto fixo na Terra. VV é módulo, sempre módulo, da velocidade do vagão em relação à Terra. Então, tudo isso é o vagão. Qualquer ponto dele se desloca para a direita, tá vendo? Com uma velocidade de 100 km por hora em relação à Terra. VB, velocidade do rapaz B em relação ao vagão. Então, o rapaz B está se deslocando com uma velocidade de 3 km por hora para a direita em relação ao vagão. O rapaz C de 2 km por hora em relação ao vagão para a esquerda. D, uma árvore em repouso, uma pessoa em repouso em relação ao vagão. Então, uma distância entre qualquer ponto do vagão e esse rapaz D não varia, a velocidade é zero. D é uma árvore, P é uma árvore, claro que em repouso em relação à Terra, e VPL é a velocidade do papaléguas, 80 km por hora para a direita em relação à Terra. Aí o que eu fiz? Eu copiei tudo de novo e coloquei aqui o que a gente está pedindo para que você entenda. Portanto, eu coloquei, baseado nos dados acima, esses daqui, procure entender as velocidades relativas entre. Então, vamos lá, um por um. A, o vagão e P. A velocidade relativa entre o vagão, tudo isso, e a P, que é a árvore, é de 100 km por hora, porque qualquer ponto do vagão está se afastando, fixo no vagão, está se afastando com uma velocidade de 100 km por hora em relação a qualquer ponto fixo na árvore. B. B e o vagão. B e o vagão. B é esse rapaz aqui, 3 km por hora para a direita, e o vagão, tá aqui o vagão, tá? Então, B, a velocidade de B em relação ao vagão, em relação a qualquer ponto fixo no vagão, está variando numa razão de 3 km por hora. Então, entre B e o vagão, 3 km por hora. Aí eu coloquei, importante aqui, guarde bem, o vagão e B também é 3 km por hora. Por quê? Se a velocidade entre qualquer ponto de B e qualquer ponto do vagão varia de 3 km por hora, a velocidade entre, claro, qualquer ponto do vagão e B também vai variar de 3 km por hora. Letra D, B e D, 3 km por hora. Ó, B e D. D está em repouso em relação ao vagão e B se desloca com 3 km por hora em relação ao vagão. Então, a velocidade de B em relação a D é de 3 km por hora. A distância entre esse e esse está diminuindo numa razão de 3 km por hora. D e P.
D e P. D e P. Está aqui D e a árvore. Claro que o D acompanha o vagão 100 km por hora, que é a velocidade dele em relação à árvore. Então, D e P, 100 km por hora. Letra F, B e C. B e C. Veja bem, ó, B e C estão se aproximando. A velocidade relativa entre eles está aumentando. 3 mais 2, 5 km por hora. E C e B também 5 km por hora, como a gente já viu acima. Letra H, D e o Papaléguas, 20 km por hora. D e o Papaléguas. Veja bem, D acompanha o vagão, 100 km por hora. Para a direita, Papaléguas, 80 km por hora. Para a direita, mesmo sentido, eles estão variando numa distância entre eles, tá variando numa razão de 20 km por hora. E o vagão e A. O vagão e A. Veja bem, avião para a esquerda com velocidade de 500 km por hora em relação ao solo. Vagão para a direita com uma velocidade de 100 km por hora em relação ao solo. Então a distância entre um ponto fixo no avião e um ponto fixo no vagão está aumentando. E se ela está aumentando, porque eles estão em sentido contrário, basta você somar. J, B e P. B e a árvore. Veja bem, B está indo para a direita com 3. O vagão para a direita com 100. Então, na realidade, o B está se afastando da árvore com 100 mais 3. 103 km por hora. E por último, P e C. P e C é a árvore e o C. Veja bem, o vagão vai para a direita com 100, o C vai para a esquerda com 2, sobra 98. Então, na realidade, o C está se afastando da árvore com uma velocidade de 98 km por hora, que seria 100 metros. Última informação desse vídeo, que aparece muito em vestibular, uma pessoa andando, correndo sobre uma esteira, sobre um vagão, e assim por diante. O menino está sobre um vagão prancha de 10 metros de comprimento que se desloca sobre trilhos retos com velocidade constante de módulo 36 km por hora. Em certo momento, o menino começa a se deslocar da parte de trás do vagão. Tá vendo? Aqui está o menino na parte de trás e alcança sua frente após 5 segundos com passadas regulares. Vamos calcular para o intervalo de tempo considerado. 1. O módulo do deslocamento do menino em relação ao vagão. Ora, você vai observar apenas o menino e o vagão. Pode até considerar o vagão parado, tá? Então veja bem, aqui está o menino, tempo 0, disparou o cronômetro. Quando ele chegou no final, aqui, ó, tempo 5 segundos, ele andou 10 metros. Então o deslocamento dele é de 10 metros. Quando o menino chega ao final do vagão, a distância entre um ponto fixo no menino e um ponto fixo no vagão variou de 10 metros. 2. O módulo da velocidade do menino em relação ao vagão. Super simples. Olha de novo o menino e o vagão. É claro que a distância entre um ponto fixo no menino e um ponto fixo no início do vagão está variando numa razão de 10 metros em 5 segundos. Portanto, a velocidade do menino vai ser distância 10 metros por 5 segundos, 2 metros por segundo. 3, aqui é 3, hein? O módulo da velocidade do menino em relação ao solo, ou seja, uma pessoa fixa no solo, olhando. Uma pessoa parada no solo verá o menino se deslocando para a direita com uma velocidade de 2 metros por segundo, mais a do vagão, que também é para a direita, com 10. Portanto, a distância entre um ponto fixo no solo e um ponto fixo no menino está variando com uma razão de 12 metros.